Conforme prometido, cá estamos com a segunda parte do episódio de Assombrações. Se você não ouviu a primeira, eu recomendo que você ouça, tá muito legal. Teve um participante de outro podcast e também teve a ilustre presença do meu pai. Então agora a gente vai continuar retomando de onde a gente parou, contando mais histórias. Essa segunda parte é mais longa e sem os convidados, no caso. E vai começar assim, sem mais nem menos, justamente porque é um corte de uma gravação grande e a segunda parte. Espero que você goste. Vai lá, conta essa história de novo. Conta esse cara de novo, esse episódio maldito. Nunca devia ter gravado sobre isso aqui. Enfim. Eu falei que ia comentar, né? Eu comentei que ia falar sobre a minha história de quarentena. Quaresma, Meu Deus. Quaresma! Rolou uma coisa comigo também, e foi nesse período de quaresma. A Sucubo, eu já contei essa história em algum Fibroso anterior, e acho que foi naquele episódio 12, Sobrenatural, né? Tenho quase certeza que sim. Mas é que a Sucubo me converteu pra ser crente, e a gente participava de uma igreja de jovem, assim, meus like bola de neve, sabe? Uhum. E aí, essa igreja de crente tinha um culto dos jovens, que era tipo uma baladinha gospel que depois tinha uma pregação no final. Então, você ficava uma hora dançando e cantando música gospel e depois tinha uma pregação. Por que tem esse nome? O quê? Que nome? Pregação. eu não sei não. Olha, Porque eu não acho faz muito sentido, né? Eu acho que de deve mau ter- gosto isso aí. Eu acho que deve ter a ver com Jesus, né? Mas é meio que de mau gosto, né? Amor, peraí. O cristianismo inteiro é de mau gosto. Eles fazem comunhão, que é isto é meu corpo e esse é meu sangue. Os caras comem o próprio Deus deles. Tadinho, mano. Vai dar o nome do negócio. Nossa. O símbolo Então da tá, religião... né? Peraí, o símbolo da religião deles é o o cara objeto de morto tortura. lá, né? É o objeto de tortura no qual o Deus deles foi morto. Então não questiona, tá? Respeita a religião dos outros. Pensando bem. Enfim. Aí, ela me converteu pra essa religião aí. Aí eu tava todo admirando essa mulher. Eu falei, não, vou lá, entrei na igreja e tal. E aí tava indo na igreja bonitinho. Ele foi pra Pá. igreja só pra me pegar. Mentira. Eu tava tentando não te pegar. Aí só você por vinha... interesses libidinosos. Eu tava tentando não te pegar. Mas aí toda Aham. quarta-feira você chegava em casa toda Sei. cheirosa e começava a tirar roupa. Você lembra disso? Não vem, não. Eu sou a vítima aqui dessa história. Bateu, eu tentava viver em santidade. Eu falava, não, a gente precisa parar com essas coisas. Toda quarta-feira ela chegava em casa cheirosa, de manhãzinha. Essa mulher não acorda cedo. 7:30 da manhã ela já tava em casa, Patê. Sentava na minha cama, eu sentava no meu computador, tentava trabalhar. Essa mulher começava a tirar roupa, Patê. Meu Deus. Como é que fica em santidade assim? É difícil, hein? Eu era sua aprovação. E você falhava toda vez. Toda quarta-feira, chegava no sábado, eu tinha que ir pra igreja me reconciliar com Deus. Todo domingo era uma nova conversão. E ele Pedir falava, perdão, não, essa né? semana vai... A partir de hoje... Aí, no meio da semana, Chegava já quarta-feira, era. essa menina chegava com uma calcinha ainda menor. Tá ligado aqueles fiozinhos socados? Era pra ser uma história de terror. Voltando aqui. Caralho. Aí eu tava voltando de um desses cultos, que começava meia-noite, terminava 3 horas da manhã, e lá vai o tonto voltando pra casa, na quaresma. Tô passando por uma rua, por uma avenida, que é uma avenida relativamente vazia. Ela é meio vazia. Por que ela é meio vazia? Porque só um dos lados tem casas. E na época ainda tinha poucas casas, porque a maioria era de terreno baldio, sabe? Uhum. Verdade, tinha menos ainda. Já não tem tanto hoje. Imagina há 10 anos atrás. Pois é. E eu voltando pra casa, 3 horas da manhã, depois do culto, adolescente. Quando de repente escuto um barulho num desses terrenos baldios e começa a vir uma criatura enorme na minha direção. Quando eu falo uma criatura enorme, era uma criatura um pouco maior que um ser humano, um pouco menor que um boi, sabe? Sei. Que é enorme, né? Enorme. Era um bicho muito grande. Correndo na minha direção, e era uma coisa que parecia um porco. Só que não era porco, porque era humanoide. Só que tinha cara de porco, tinha meio que focinho, assim. E era tudo deformado. Cada membro era um maior que o outro. Os braços era cada um de um tamanho, as pernas eram de um tamanho. Era desengonçado, os membros não se mexiam direito. Parecia que tinha os membros ou atrofiados ou quebrados, sabe? Uhum.
Que esquisito. Isso tudo eu pude notar olhando de relance. E tipo assim, pra quem é ouvinte antigo do Febroso já sabe o final dessa história, mas foda-se. O problema é que quando esse bicho tava também com a cara, ele parecia que não conseguia sustentar a própria cabeça e tava olhando pro chão. Só que em algum momento ele conseguiu jogar a cabeça pra cima no impulso do próprio corpo e me avistou. Quando ele me avistou, deu a impressão de que ele tentou correr e dar meia volta pra poder voltar de onde ele estava vindo. E ele tentou fazer isso com toda a força do mundo. E ele deu com a cara numa pilha de tijolos. E daí ele, todo desengonçado, começou a se estribuchar no chão. Eu saí correndo com a maior velocidade que eu jamais corri na minha vida. Eu nunca fui atlético, mas aquele dia eu peguei uns 40 por hora. Ah, Giovanni, nossa, você bateu o Zen. Eu bati porque era uma descida. Eu comecei a correr na descida, tipo assim, muito rápido. Eu tava na velocidade de um carro. A adrenalina faz coisas incríveis com a gente. Sim. Inclusive, esse é o segredo do Zen Bolt. Ele fala que ele consegue correr tão rápido porque ele se imagina fugindo de um monstro, não é? Que ele fala isso? Alguma coisa assim. Caramba, que legal, não sabia. Uhum. Enfim. Faz sentido aqui. Tipo, eu lembro que quando eu era criança, às vezes a gente tava brincando assim de noite. E aqui perto de casa sempre tem muito mato e tem uns lugares que, tipo, não tem luz e é escuro. Aí uma criança tonta começava a falar, um monstro! Aí todo mundo saia correndo e, tipo, mano, dá uma puta adrenalina. Você se imaginava Sim! mesmo que tinha alguma coisa atrás de você e saia correndo desesperado. Cara, é verdade, a gente fazia isso também. Quando eu voltava da igreja e tava à noite, assim, ninguém na rua, as crianças falavam, tem um monstro ali! Você Cara, nem que olha, você legal. só sai correndo. E aí fica na sua imaginação, tipo, ter alguma coisa. Eu nunca via nada, porque era sempre alguém que gritava, eu só corria, só. Sim. Aí, eu voltei pra casa correndo, tipo assim, angustiado, respirando fundo. Cheguei, entrei no quarto dos meus pais e disse, o que foi, Giovanni? O que foi? Mãe, eu vi o lobisomem. Por que eu falei que vi o lobisomem? Porque meu É pai... mesmo, né? Se ele tinha cara de porco. Pois é, mas é aí que tá. Meu pai e meu avô sempre me contaram que o lobisomem, na verdade, tem aparência de porco. Ou do bicho que tá muito perto quando ele se transforma. E normalmente é porco. Esses caras entram em chiqueiro de porco pra se esconder quando tá se transformando. E quando se transforma, vira porco. Caramba. Eu não sabia dessa informação. E aí... E faz mais sentido pra história brasileira, né? Porque Faz, nem lobo com a gente certeza. tem, né? Uhum. O mais Lobo próximo guará, que a gente imagina. tem é o lobo-guará, que tadinho. E aí o que acontece foi que eu comecei a ligar todos os pontos enquanto eu tava correndo. Porque minha mente foi a mil. Eu só tava tentando entender o que foi aquilo que eu vi. E eu comecei a lembrar de todas as histórias do meu avô contando que lobisomem, ele é um bicho muito esquisito correndo. Ele é uma coisa muito feia porque ele não corre de 4 com as mãos. Ele corre de 4 com as patas traseiras e os cotovelos, porque as mãos ele usa tampando os ouvidos. Ele tem ouvido sensível? E aí quando ele destransforma, você pode ver que um cara é lobisomem quando ele tem um cotovelo todo machucado. Caraca, eu não sabia não. E quando eu vi aquele bicho, ele tinha os membros realmente meio pequenos, meio deformados. Só que eu não olhei com tempo suficiente de ver, assim, se as mãos estavam nas orelhas. Eu sei que era um bicho muito deformado, muito feio. Mas era feio, assim, era feio a ponto de eu não conseguir... Porque normalmente eu sou uma pessoa curiosa, que quando eu vejo alguma coisa estranha, eu fico olhando pra aquela coisa até identificar completamente o que eu tô vendo. A Sucubo sabe disso. Eu fico olhando pra coisa com uma cara de tipo, que porra é essa? Aquela coisa era tão medonha e estava se movimentando tão rápido que eu bati o olho nela. O meu instinto natural foi: para de olhar pra essa porra e corre, seu filho da puta, você vai morrer, desgraçado. E aí, eu corri. Então, eu não sei se ele tava com as mãos nos ouvidos, mas ele saiu, tipo, é uma coisa muito deformada, com membros de proporções muito, assim, irregulares. E o fato dele estar com a cara sempre olhando pro chão me faz imaginar que ele realmente estava tampando os ouvidos, sabe? Só que eu não tenho certeza de mais nada. E por que eu não tenho certeza de mais nada? Porque anos depois, eu encontrei um vídeo de uma pegadinha de susto no Facebook com esse monstro. E era uma fantasia. Eu lembro dessa história que você contou. Era uma fantasia. Alguém estava fantasiado daquela porra. Porém, algumas coisas não batem nessa história. Primeiro, era quaresma. A pessoa, aparentemente, sabia que a gente passava naquela rua de madrugada pra poder fazer essa pegadinha na quaresma e fazer parecer que era lobisomem? Não sei. Mas a outra coisa foi, esse bicho bateu numa pilha de tijolos pra ter. Eu não tô falando desse tijolo de 8 furos. Eu tô falando daquele tijolinho. Aquele um que é maciço e que a gente usa pra fazer alicerce. E não só daquele tijolinho,
Porque esse tijolinho que a gente conhece hoje em dia, ele é pequeno. Deixa eu procurar no Google Imagens tijolinho pra ver se aparece, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Porque na real não era esse tijolinho, era uma pilha de tijolos antigas. Deixa eu colocar aqui, tijolinho. Não, eu sei, ele é grandezinho e maciço, né? Se você procurar por tijolinho no Google Imagens, você vai ver a parede formada dele, mas você vai entender que é esse tijolinho que é maciço, que ele é muito mais pesado que um tijolo de 8 furos. Não, Só eu sei. Esse tijolinho não era tijolinho, era o tijolo baiano, que é uma versão maior do tijolinho. É como se fosse o tijolinho, só que um tijolo maior. Aqui, eu procurei no Google Imagens tijolo baiano, aparece um tijolo de 9 furos. Não é esse. É como se fosse o tijolinho, só que maior. Uma versão antiga do tijolinho. É como se fosse um tijolinho... sabe, toda vez que o Galaxy lança um Galaxy da linha S, aí tem o S Plus e o S Ultra. Era um tijolinho Ultra. Enfim, é isso. Ó, eu coloquei aqui no Google Imagens, tijolinho antigo. Apareceu pilhas de tijolos com esse tijolinho. Ele era realmente maior, ele era mais robusto. Mano, é dessa pilha de tijolo que eu tô falando. Quando ele bateu nessa pilha de tijolo pra ter, a pilha se arregaçou inteira. Ele fez um rombo nessa pilha. E essa pilha ficou lá com os tijolos mexidos a vida toda depois. Quando eu passei com a Sucubo nessa... Porque, tipo, era o caminho pra eu voltar pra casa. Eu passava com a Sucubo lá, mostrava lá, amor, a pilha toda arrebentada, que o bicho, ele bateu lá. Ele se arrebentou. Agora imagina, uma pessoa de fantasia teria força pra arrebentar uma pilha de tijolinho pra ter. Imagina, ela ia bater e ia cair no chão. Ia cair dura no chão, não ia acontecer nada com os tijolinhos. Esse bicho, quando ele bateu na pilha de tijolinho, ele arregaçou a pilha. Eu mostrei essa pilha pra todo mundo que eu passava nessa rua. É que agora já, tipo, construíram uma casa nesse lugar. Mas era um terreno baldio. E eu mostrava pra pessoa, tá vendo aquilo ali, ó? Naquela pilha de tijolo que tá bonitinha, mas no fundo dela tá tudo arregaçado. O bicho passou lá e bateu. Parecia que veio um carro 200 por hora e bateu naquela pilha. Foi muito feio. Que horror. E aí eu fico tipo assim, beleza. Eu vi no Facebook o vídeo da fantasia desse bicho fazendo pegadinha. Mas que caralhos... O quão grande era essa pessoa. Quão grande forte era essa pessoa. Mas Gi, provavelmente quem... fez a fantasia, fez baseada no que ela viu também. Porque, Pode ser a mesma tipo de criatura, né? Não, mesmo porque tava de noite, eu não olhei muito bem pra criatura. Mas assim, quando eu vi o vídeo do Facebook, eu olhei pra aquilo e falei, mano, é isso aqui. Você já chegou a ver esse vídeo, né? Uhum. É aquele bicho horrendo, tava correndo na minha direção muito rápido. Eu acho que a coisa tava... Tipo assim, se o bicho era deformado, era porque a pessoa vestiu fantasia mal, assim, porque a pessoa deve ter vestido com o cu aquela merda, porque tava muito deformado. Mas é muito mais fácil pensar que essa criatura foi vista por outra pessoa também, porque assim, a pegadinha era daí de ourinhos? Não. Então, pra pessoa, como que a pessoa... Tipo, eu não sei se eles iam... Bom, também não sei, né? Fantasia vende em tudo quanto é lugar, eles fazem em volume, né? Em quantidade e revende pro país inteiro. Não, eu fiquei pensando também. Quem em sã consciência iria querer fazer pegadinhas em ourinhos, né? Realmente. Não, e também correr o risco, né? Porque se alguém tá armado, só gera. Né? Tem essa questão, né? Realmente a pessoa teria que ser muito ingênua pra pensar que ela poderia não morrer. Que é uma possibilidade. E grande, né? Olha, dependendo com quem você topa. Eu só sei que qualquer ser humano teria morrido com a violência que bateu naquela pilha de tijolos. Engraçado, né? E seu pai nunca tentou fazer nada em relação a coisas assim que ele viu. Tentou, ele tentava caçar lobisomem. Ele com o tio dele tentava caçar lobisomem. É que ele não ficou aqui pra contar todas as histórias. Não, mas tipo, que nem às vezes que ele dava de cara. Ele não... É que na hora que você vê, tipo, é estranho, né? Ele tentava, tipo, voltar pra dentro, pegar alguma coisa e chegava lá, não tava mais lá. Eu acho que não. Assim, meu pai só tinha coragem quando ele não tava vendo o bagulho. Ele saía pra caçar o bagulho. Mas quando alguma coisa acontecia, eles voltavam pra dentro, entendeu? Porque quando ele falou que viu o bicho, a história que ele contou, ele tinha era jovenzinho, adolescente, né, também. Uhum. Se eu não me engano, ele falou que era jovenzinho. Então talvez não tenha a mesma, sei lá, a gente jovem parece que a gente tem mais medo. Exatamente. É isso aí. Penso.
foi isso que me ocorreu. Eu cheguei em Casa Branca contando pros meus pais que eu vi o lobisomem. E aí eles não queriam mais que eu fosse nesse culto de sábado que começava à meia-noite. E eu passei a frequentar somente os de domingo, que começava tipo 8 horas da noite e terminava às 10h30. Que eram e eu voltava normais, pra casa né? em horários seguros. A Patê tava falando, né, do doguinho dela, que às vezes ele fica olhando pra lugares aleatórios. E, tipo, agora que eu tenho uma gatinha, né, que ela fica dentro de casa o tempo todo, às vezes também ela tá deitada, alguma coisa assim, aí ela olha fixamente pra algum lugar e eu pergunto pra ela, o que você tá vendo? Aí eu olho, tipo, porque normalmente é algum inseto, né, e tal, mas nem sempre ela tá olhando pra algum lugar, não tem bicho nenhum, às vezes ela tá focada embaixo de algum móvel e eu imagino que seja algum bicho, alguma barata, algo do tipo, também não tem nada se mexe, nada tenta fugir. Direto, quando ela fica olhando fixamente pro lugar, eu já olho assim, tipo, o que você tá vendo, gata? E a gente fica desesperado procurando alguma coisa, né? Tipo, um ponto visual. Ah, ufa, era aquilo. Ufa. Sim. Outra coisa que eu ia contar é uma história da minha mãe. Quando ela era recém-casada, né? Eles moravam no sobrado, né? Eu ainda não existia. E só tinha uma chave em casa. Então, quando meu pai ia trabalhar, minha mãe descia, fazia o café pra ele, né? Aí ele saía, minha mãe trancava a porta e voltava a dormir. E aí, era assim todos os dias. Aí ela disse que teve um dia que ela foi e tal, fez o café, conversaram um pouco, ele saiu, ela trancou a porta, foi dormir. Ela tava dormindo. Aí, ela disse que ouviu um barulho, né, da porta do quarto. Aí ela acordou, levantou a cabeça, era meu pai. Aí ela falou assim... Ela falou, meio sonolenta, né? Você voltou? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E ela disse que ele não falou nada. Ele foi no guarda-roupa, abriu a porta do guarda-roupa, mexeu em alguma coisa, fechou, ficou olhando pra ela. Aí nisso ela já tinha virado, né? Que ela falou, aconteceu alguma coisa, mas nem esperou ele responder e virou, porque tava morto de sono. Mas aí, como ele ficou parado olhando pra ela olhou de volta. Aí ela falou assim, nossa, o que aconteceu? O que você tem? Aconteceu alguma coisa? Daí ela falou que ele não falou nada, ele saiu do quarto e foi descendo as escadas, assim. Aí ela ficou encucada, assim... Aí ela levantou, desceu, ficou chamando ele, tipo, ela achou que realmente tinha acontecido alguma coisa. Ela desceu, aí quando ela desceu, aí ela viu que, tipo, a chave tava dentro de casa, tipo, meu pai não tava em casa, não era meu pai. Ih, caralho! E aí ela ficou, tipo, apavorada aí, não conseguiu mais dormir, ela disse que ficou com muito medo depois. Oxi. Caraca, meu irmão, que fita! Que loucura, mano. E isso dá um medo, assim, ver uma pessoa e não tinha como. Na hora ela tava com sono, ela nem se ligou, ela viu ele, ela sei que ela pensou. Ela nem raciocinou, só depois, quando ela desceu, viu a chave, não viu ele lá. Será que ela sonhou com ele? Porque eu já tive isso ao contrário. Eu estava acordado e eu pensei que eu estava sonhando, eu ignorei uma situação por meia hora, até que essa situação me agrediu fisicamente. Meu Deus! Tipo assim, eu estava voltando pra casa, eu não sei se era dessa mesma igreja, mas digamos que era no mesmo período, acho que não, acho que eu tava voltando da casa da minha tia, que tem uma sorveteria. E uma mulher começou a me seguir no meio do mato, ela apareceu, tipo assim, eu não vi essa mulher se aproximando, não tinha ninguém atrás de mim. Essa mulher apareceu e começou a me chamar de Cláudio. Só que eu estava no meio de um mato que, tipo assim, eu sou uma pessoa que vive perigosamente. Eu nunca mais entrei nesse lugar, eu juro. Mas, quando eu ia pra casa da minha tia, nessa sorveteria, eu tinha preguiça de passar por todo um lance da cidade, que beirava a rodovia, que passava por um depósito de uma mega indústria petrolífera que tem aqui na minha cidade, sabe? E aí, eu simplesmente pegava um atalho no meio do mato, que era num calipeiro, assim, que era numa plantação de eucalipto, e aí tinha um triozinho que passava pelo meio desse eucalipto, meio que beirando a borda dessa plantação de eucalipto, um negócio febroso. Do lado de uma cerealista abandonada da cidade, que era a CEAGESP, assim, que há 50 anos não funciona mais.
Um negócio realmente que agora que eu estou pensando, eu fico me questionando por que eu passava por lá. E aí eu tava nesse trio, no meio do calipeiro. É bem cenário de filme de terror, né? Total cenário de filme de terror pra caralho. Você chegou a andar comigo nesse lugar, amor? Lógico, várias vezes. Sério? Então você sabe do que eu tô falando, que o lugar não era nada aconchegante. Inclusive, assim. eu não gostava mais por motivos de que, né, você disse que eu não saía andar de chinelo e eu saía com o pé todo Vermelho. a milanesa. Sim, você se sujava muito nesse lugar. E aí, tipo, eu estava voltando, já era finalzinho de tarde, estava começando a querer anoitecer e eu tinha que sair rápido daquele lugar, porque não tem poste nesse lugar, obviamente, era no meio do mato. E aí, do nada, surge uma mulher do meio do mato, do nada, começa a me chamar de Cláudio. Cláudio, eu tô falando com você, Cláudio. E tipo assim, eu pensei, ok, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Eu espero que seja um fantasma, porque senão é um golpe, essa mulher vai me assaltar, eu só vou seguir andando. E essa mulher me chamou de Cláudio atrás dela. Ela começou a me seguir quarteirões, Patê. Quarteirões. Cláudio, me escuta, Cláudio. Eu quero falar com você. Cláudio, eu sei que você tá me ouvindo. Você não é surdo, Cláudio. E essa mulher me seguiu. Cara, você foi andando e ela andando. Eu fui andando. Só que aí, tipo assim, o meu medo durou, sei lá, uns 120 segundos. Uns 2 minutinhos. Eu fiquei com medo. Só que depois eu comecei a ficar muito irritado, porque meu nome não era Cláudio. E eu só tava puto com aquela mulher. Porque, tipo, eu andei rápido e eu consegui sair daquele trecho de matagal onde eu poderia muito bem ser assassinado. Meu corpinho ficaria no meio do calipeiro, apodrecendo com aroma de eucalipto. E eu já tava na rua. E a filha da puta ainda tava me chamando de Cláudio. Eu só tava puto. E eu tentava encontrar alguém na rua pra falar, tipo, sabe, pra ver se alguém estava enxergando aquela coisa atrás de mim me chamando de Cláudio. E ela continuava, Cláudio, volta pra casa, Cláudio, você tá me ouvindo, não para de, sabe? Que eu tipo, mano, que filha da puta, cara, eu só saí andando e eu tipo, já tava puto, eu já não tava com medo mais nenhum. E pra mim, tipo, pouco me importava se era um fantasma, ou se era uma mulher, ou se era um engano, ou se era um assalto. Meu nome não é Cláudio, caralho. Você vai ficando puto, né? Eu fui ficando puto e meu medo acabou, porque eu já tava na rua e tal. E Cláudio daqui, Cláudio de lá. E é tipo assim, quando eu estava a um quarteirão de chegar em casa, que é tipo o último quarteirão, onde depois eu só atravesso um trio, e aí eu atravesso a rodovia e chego em casa, essa mulher me puxou pela camiseta. E aí não era um fantasma. Não era um fantasma, aí tipo, me puxou. Aí tipo, virei puto olhando pra ela assim, aí ela, ai meu Deus, não é o Cláudio! Meu Deus, moço, desculpa, eu achei que era um Cláudio. Nossa, que eu fiquei seguindo você, desculpa. Nossa, eu tô com a cabeça muito nervosa, pensei que fosse o Cláudio. Meu, e ela nem foi explanando a situação enquanto andava? Ela foi, mas eu não fiquei prestando atenção, porque eu tava puto com ela, porque meu nome não era Cláudio. E eu tipo, não, meu nome é Giovanni. Ai, moço, desculpa, é por isso que você não tava me respondendo, não sei o que, não sei onde eu confio a cara agora. Nossa, então quer dizer que o Cláudio não saiu da cadeia. Ok, agora eu preciso muito ir pra casa. Agora ficou tenso, hein? Agora ficou muito tenso. Eu achei que o Cláudio tinha saído da cadeia, nem chegou em casa, nem foi pra casa. Caramba! Eu só lembrei da música do Racionais. Cadê o Cláudio? Cadê o Cláudio? Tipo, cadê o Cláudio? Sabe? E, tipo assim, eu sou uma pessoa, tipo, na época eu ainda não era ateu. Mas agora que eu sou ateu, tem coisas que acontecem na minha vida que o problema não é quando você... O medo real não é da coisa que não existe, e sim da coisa que existe. Como é que eu posso explicar? Isso é muito real. Tipo assim, eu não estava com medo. Tipo os dois caras numa moto, né? Entendeu? Quando, tipo assim, você está passando uma rua deserta, passa 2 caras numa moto, passa por você, você fica aliviado. Aí esses caras dão meia volta. Aí você fala, ok, agora fudeu. Cara, mas eu acho que o medo que eu tenho é igual para as duas situações. Então, só que eu não tenho medo da situação sobrenatural, Patê. Eu não tenho esse medo. E pra mim tudo é explicável. O problema é quando a coisa se torna explicável e essa explicação não é satisfatória. Tem. Teve uma vez que a minha irmã ficou doente por causa de uma boneca. E era tipo uma versão dessas bonecas da Eliana, que é uma boneca muito grande, exageradamente grande. Essa boneca, se não me engano, tinha 80 centímetros de altura. Então era uma boneca muito grande. Não era da Sandy, não era? Não, acho que era da Eliana. Qualquer merda, assim. Porque o da Eliana era bem grande. A da Sandy era um pouquinho menor, mas ainda parecia uma criança.
Acho que era da Eliana. Que não é exatamente parece uma criança, porque é como se fosse um mini adulto. É um boneco horroroso. Eu lembro dessa da Eliana porque minha prima tinha, e a da Sandy também, ela tinha as duas. Aí por isso que eu sei que a da Sandy parecia uma criança. Uhum. E essa boneca, ela custou muito caro. Na época, minha irmã era muito pequenininha. Tipo, hoje ela tem seus 22 anos, né? 22. Ela era muito neném ainda quando ela ganhou essa boneca. E ela tinha um zelo muito grande por essa boneca. Tanto que essa boneca ficava dentro da caixa. E sabe aquele araminho que você... Quando Sei. você compra pão de forma que vem com aqueles araminhos? Sei, os brinquedos sempre vinham com aquilo. Ela ainda ficava fixada naquele araminho. De tão cuidadosa que minha irmã era. Até os araminhos ela enrolava a boneca. Uma vez tinha tido uma festinha em casa, e aí eu peguei pesado no refrigerante. Então de madrugada eu acordei com muita vontade de fazer xixi. E aí o meu quarto era de parede e meia com a minha irmã, mas essa parede e meia não era uma parede, era um guarda-roupa assim que separava e tal. E eu acendia a luz, então eu iluminava os 2 quartos. Quando eu acendi essa luz para poder ir pro banheiro, essa boneca estava de pé no meio do quarto. Tá porra. E aí, quando eu acendi a luz, a boneca que tava de pé caiu. Foi pluf, caiu no chão. Eu me assustei, claramente. Mas aí vi minha irmã dormindo. Vi a caixa aberta. A boneca de pé caindo. Eu fiquei assustado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei puto. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não sei lidar muito bem com os meus sentimentos. Tudo pra mim eu fico puto. Eu sou tipo aqueles gorila que você não pode olhar no olho porque ele fica agressivo. Infelizmente eu sou isso, gente. Quando eu tô muito triste, essa tristeza logo vira raiva. Tudo pra mim vira raiva. Quando eu não consigo lidar muito bem com os meus sentimentos, eu transformo eles em raiva. Então eu fiquei possesso de raiva pensando que minha irmã tinha prego uma peça em mim. Eu simplesmente apaguei a luz, porque apesar de estar com raiva, eu ainda estava com medo, e não fui mijar. E deixei a porra da boneca caída lá no chão. Na manhã seguinte, eu acordei, a boneca não estava no chão, a boneca estava na caixa. Aí eu tive certeza que essa filha da puta tinha armado pra mim. E aí eu fui e contei pra minha mãe o que aconteceu. Só que aí a minha mãe achou que minha irmã não tinha feito aquilo. Aí eu falei, ela fez. E aí eu fui confrontar minha irmã. Você tem que parar com essas manias bestas, Gisele. Fiar bicuda nessa boneca sua, eu vou botar fogo nessa bosta, ficar tentando me assustar com essa porra dessa boneca. E a minha irmã não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. E aí eu fiquei mais puto ainda porque ela estava sendo uma dissimulada comigo. O problema é que quando eu contei toda a história, depois de alguns dias, a minha irmã começou a ficar com medo da boneca. A minha irmã tirou a porra da boneca do quarto dela. E minha irmã fez a minha mãe dar essa boneca. Aí, meu amigo, aí eu comecei a ficar com cagaço. Porque ela não iria tão longe. Minha irmã não é o Eric Cartman, que vai até as últimas consequências pra poder sustentar uma pegadinha. Até porque ela ficou doente por causa da boneca, né? Ela não ia dar a boneca só porque, né? Aí eu fiquei, caralho, maluco. Essa boneca tava de pé no meio do quarto e caiu. Eu fiquei bolado com essa porra. O problema não é sobre o que você não sabe, é quando você sabe. E sim, quando eu soube que minha irmã ficou com medo dessa porra dessa história, eu falei, não era pegadinha essa merda. Essa porra dessa boneca tava de pé no meio do quarto e caiu no chão. Aí eu fiquei bolado. Porque daí não fecha, né, a conta, daí você pensa, menina, pô, qual a explicação, bolado, então? De um jeito. Nossa, maluco. Eu tava... Nossa, ali eu fiquei tipo, caralho, meu irmão, que porra foi essa? E depois todas as bonecas dela olhavam e falavam assim, que filha da puta. Vai querer meter um Toy Story comigo? É um negócio meio... Cara, a gente ganhou um ursão em casa uma vez. Minha mãe doou esse ursão, que ela falou assim que tinha um demônio nele. Não sei de onde que ela tira isso. Eu acho que ela só queria se livrar do urso, porque era muito grande. Mas eu acho boneca, ursinho, uns bagulhos sinistros quando a gente é criança. Tem sempre uma história. Mas ela falou alguma coisa? Tipo, ela viu a boneca fazer alguma coisa? Ou ela ficou assim, encucada com a tua história, será? Ela ficou encucada com a minha história. E aí começou a ter medo da boneca. Caraca, você trollou a sua irmã no final das contas. E é isso. Mas é engraçado, porque essas coisas acontecem, tipo, o que a gente julga, que a gente não consegue explicar totalmente. Mas é vida que segue, você vai fazer o quê? Nada, não é? Talvez por isso que eu também
tenha menos medo atualmente dessas coisas. Porque se acontece, cara, aconteceu. E aí você vai pensar em várias coisas, várias explicações. Algumas vão ser plausíveis, outras não. Se essa boneca sai pra rua, começa a fazer altos BO criminosos, depois volta pra casa, a câmera de vigilância pega, e depois bate polícia em casa. Como é que eu vou explicar? Falar, não sei de nada, foi a boneca que foi sozinha. A polícia vai acreditar nessa porra pra ter? Cara, mas vai ter vídeo mostrando que foi a boneca? Aqui em Ourinhos, quem ouviu o episódio passado do Febroso sabe que tem câmera na porra toda. Então, cara, Sim. mas pensa, se a boneca... Se o pessoal do vídeo pegou a boneca andando, uma boneca andando, você vai assistir um vídeo e você vai falar assim, caraca, é uma porra de uma boneca andando. O crime tá tão avançado que os caras usam boneca de controle remoto pra fazer essas merda. Exato. Você vai pensar isso, você vai entrar na casa onde a boneca entrou, vai aprender a boneca. Aí, beleza, você viu que a boneca era uma boneca normal, que ela não tinha nem marcas de ter um dispositivo dentro. Aí os caras vão me torturar, vão me bater e vão falar, cadê o motor? Vai, filho, fala, cadê o motor? Mas, Gi, tipo, se a boneca não tem nem marca de ter um negócio, eles vão falar, você trocou a boneca, cadê a boneca certa? Então, eu não quero ser torturado pela polícia. Mas talvez eles não achem. Eu falo assim, não, só tem essa boneca. E aí é aquela coisa, você vai fazer o quê? Vai prender a boneca? Tipo, não, você vai apreender a boneca, mas não vai prender a boneca numa cela. E vai resolver o quê? Essa boneca sozinha já é um perigo. Imagina se essa boneca vai pra cadeia e aprende todas as coisas erradas lá. Pois é. E aí, depois, tipo... Não, sério, se aparecesse uma boneca andando e assaltando alguém no vídeo, tipo, você vai fazer o quê? Cara, é uma boneca assaltando, mas tipo, o que você faz? Nada, tipo, entendeu? Esse é o meu ponto. Se você vê uma coisa muito fora do comum, você vai pensar, cara, nunca imaginei isso acontecer, que loucura. Mas tipo, ok, e vou fazer o quê? Nada. Por isso que a gente não precisa ter medo, porque se acontecer uma coisa fora do comum, você vai pensar, caraca, olha o que aconteceu, hein? Bizarro. E depois aparece lá no vídeo do Cauê Moura. No Giro de Quinta, ele contando que uma boneca assaltou pessoas na rua de Ourinhos. Não, pelo amor de Deus. E esse é meu medo, Patê. Não é da coisa que não existe, é da coisa que existe. Eu não quero entrar na pauta do Giro de Quinta do Cauê Moura. E assim, tem muita chance das pessoas pensarem, isso é montagem, isso é boneca motorizada, isso é não sei o quê. Sabe, mesmo que alguém investigue, sempre vai ter alguém que vai pensar, cara, não é tipo aquela caveira de moto na beira do cemitério que o Silvio Santos fez, aquela pegadinha. Né? O Olavo na motocicleta. Você lembra dessa pegadinha do Silvio Santos? Que lembro. Passava? Pô, muito boa. Que medo, né? Tipo, é super... O treco é mal feito, mas você tá de noite no cemitério, dá um susto. Pode ser o mais mal feito que for. Que nem aquele do cachorrinho também é muito mal feito. Que é uma fantasia de aranha. Um cachorro. Verdade. Sim, mas você leva susto, você vê um né? treco daquele, você não vai querer saber o que é. Antes de você raciocinar, né? Você leva o susto, né? É exatamente essa sensação que eu tive com aquela porra daquele lobisomem, entendeu? Mas tipo... Mas é isso, assim... Não tem o que fazer. Se acontecer alguma coisa esquisita com você, você vai procurar todas as explicações. E mesmo que a conta não feche, você vai continuar tocando tua vida e vai virar uma história pra contar. Só isso, né? É o máximo que pode acontecer, eu acho. Existo. Enfim. Sucubo, você não tem mesmo nenhuma história pra contar? Não. As únicas histórias que você tem são de coisas reais, né? Que é bicho que a gente encontrou. Cara, igual aquela da cobra caindo na moto. Tipo, a gente tem que fazer um episódio sobre aparições de bicho na nossa vida. Que a Sucubo já tava deitada na minha cama, já apareceu uma caranguejeira, eu tive que... tipo assim, a Sucubo... mas era a época que eu ainda não sabia sobre a vida de uma caranguejeira, que ela só é grande, assustadora, mas ela é fofinha e inofensiva. Inofensiva, né? E tipo assim... E eu fiz um escândalo na hora que eu vi, e tipo, mano, que idiota, cara. Ela nem faz nada. É mais fácil, melhor... Tipo, faz mais sentido fazer um escândalo, sei lá, com uma marrom, com uma viúva negra, que são bem menores. E muito mais perigosas. Uhum.
Cara, eu devia ter... Sei lá, eu queria que alguém estivesse filmando aquela cena. Minha namorada é relaxadora na cama, meu amor. Eu quero te contar uma história de um bichinho. Esse é um bichinho muito legal. Que ajuda a gente, ela. Por que você tá me contando isso? Ela já começou a ficar desconfiada. Assim. Não, amor, é um bichinho que come outros bichinhos. Come barata, come essas coisas, tudo que a gente não gosta. Come rato. E ela, tipo... Por que você tá me contando isso? Não, É que na hora eu já perguntei, tipo, tem um bicho aqui, né? Aí ele, Aí eu, o quê? Aí ele olha pra cima. Olha, ela olhou pra cima, aquele puta daquele caranguejando na parede. Ela, tipo, começou... Ai, meu Deus! Meu Deus, ai que medo. Abri a porta da sala? O que tem? Quem mandou você abrir? Eu não abri. Ah lá, começou a putaria aqui em casa. Minha mãe veio aqui no meu quarto. Tá os dois Brigar dormindo. com você. Brigar comigo porque eu abri a porta da sala. Eu estou aqui o tempo todo. Abriram a porta da sala. Eita, E lasqueira. antigamente tinha o Damião, né? Que ele abria a porta. É, o Damião vinha e abria a porta. Agora... Será que não foi nenhum gato não, mãe? Tranca essa porta aí, caralho. É, Olivia, né? Considerando que Eita, ultimamente peraí. ela tem feito umas coisas Vocês esquisitas. ouviram isso? Não, A porta tava trancada, foi aberta. muito que bem. Eita, hoje ninguém dorme. Eita, caralho. Ok. É isso. Tipo assim, a Sucubo, as histórias de terror dela são feitas de bichos de verdade, sabe? Aranha, cobra, escorpião que aparece na guarda da cama. Uma vez eu derrubei ela da cama, porque eu falei, amor, tem um bicho, amor, tem um bicho. Aham. E ela levantou com tudo, caiu da cama, eu só escutei pum, dela no chão. Tadinha. E era uma barata. Porque eu fui me mexer e, tipo, a gente tava dormindo numa cama de solteiro, né? E, tipo, tem espaço pra você deitar. Não pra você se mexer. Aí, tipo, eu tenho... Ai, eu odeio barata, né? Ninguém gosta de barata, né? Enfim. E aí ele falou, tem um bicho, na hora eu já imaginei, é barata ou escorpião. E aí eu fui, tipo, me mexer pra tentar reagir. No fim, eu acabei escorregando e caí no chão. Tadinho. Aí eu fiquei mais desesperada ainda. Tipo, ai, esse bicho vai pular em cima de mim. E eu tô Ai, aqui cara. no chão, No final, humilhada. esse bicho tava andando em cima do teclado do meu computador, não era? Ai, eu não sei nem se foi o mesmo dia isso. Eu sei que um dia eu acordei desesperado. Falei, amor, tem um bicho andando no teclado do meu computador. Eu Ela, achei que ele tava sonhando, ela, amor, né? você tá dormindo. Aí eu, tipo, fica quieto aí. tá. Aí daqui a pouco eu ouvi. Aí eu peguei o meu celular, mirei a lanterna, uma barata de 1 metro em cima do teclado Não, dele. o bicho tava teclando fortão. Bateu, o bicho tava teclando Aquelas fortão. baratas pré-históricas, né? Sim. Enorme. Mano, imagina, você tá de noite. Peraí, deixa eu até colocar o meu microfone aqui perto. Você tá dormindo de noite, de madrugada, sossegadão, começa a ouvir isso aqui, ó. Meu amigo, aquilo bateu um desespero. Que o bicho estava teclando. Mano, a barata tava escrevendo É isso que no os seus IDRS. teclados sempre foram molinhos, né? Não era teclado duro, então, tipo, é fácil conseguir fazer barulho nele. Agora você imagina o tamanho de uma barata que consegue passar em cima de um teclado e fazer som das teclas. Puta que pariu, Pensa hein? no tamanho dessa filha da puta. Pré-histórica, mano. Eu, amor, tem uma barata digitando as coisas no meu teclado. E normalmente quando eu tento explicar as coisas, parece que Não, eu tô você não falou drogado. barata, você só falou tem um bicho. Tem um bicho digitando as coisas no meu teclado. E normalmente quando eu tento explicar as coisas, parece muito que eu tô drogado, entendeu? Que nem o dia que caiu uma cobra na moto. As histórias de terror da Sucubo sempre são assim, é alguma coisa muito surreal com algum bicho acontece, eu tento pedir ajuda pra algum profissional ou pra alguém do lado, e a história parece mais surreal do que ela já é. Quando caiu a cobra na moto, ela entrou dentro do painel da bis, e toda vez que eu acelerava, ela saía, e toda vez que eu parava a moto, ela entrava pra dentro. Então você imagina um cara ligando pro bombeiro, falando, alô, bombeiro, tem uma cobra na minha moto. Quando eu acelero, ela sai pra fora. E quando eu paro a moto, ela entra pra dentro. E eu comecei a rir no fundo, não sei se deu pra ouvir, porque eu tive uma crise de riso com ele falando isso. Aí o pedreiro, ó, o bombeiro, falou assim, ok, tenta tirar ela com um pedaço de pau. Mas ela tá dentro da moto, bombeiro. Ela só sai quando eu acelero, ela fica botando a cabecinha pra fora. Meu Deus do E a céu. Sucubo entortando de rir no fundo, cara, da chamada. E tipo, parecia muito que o bombeiro tava atendendo uns drogados que tava vendo as coisas, sabe? Uhum. E era isso. E esse lance do bicho também. Eu sempre tenho sonhos muito intensos, assim. Às vezes eu acordo pulando da cama, então acho que a Sucubo já acostumou com isso. Então imagina, no meio da noite, aquele silêncio,
Eu pulo da cama. Amor, tem um bicho digitando no meu teclado. Nossa, eu andando no teclado. Nossa, mano, andando no teclado. Tipo, amor, vai dormir. Você falou, amor, vai dormir. Eu, não, amor, tem um bicho aí. Ela, tá bom, amor. Você falou, tá bom. Eu, tipo, fiquei bolado assim, mano, ela não tá acreditando em mim, eu vou ficar em silêncio. Daqui a pouco o bicho começou a teclar no meu teclado. Ela, ai, meu Deus, tem um bicho no seu teclado. Meu Deus, cara. As Nossa. histórias de terror da Sucubo não precisam nem de assombração. É só Mas ela vir eu pra ia casa. ficar aterrorizada, tipo, alguém digitando. Tá maluco? Eu tô dormindo, tem alguém digitando. Quem? Mano, O bom é que agora tem um bicho, enfim, eficiente, porque, né? Nunca teve um bicho tão eficiente na sua casa quanto a Olivia, cara. não, A Olivia casa é um terror. dele é lotada de galinha, mas, mano, ainda assim tinha barata, tinha Escorpião, né? Agora quase nem aparece, né, amor? Quer Não, dizer, Olivia aparece come tudo. morto, né? É, a Olivia come tudo. Cara, que da hora, hein? A Olivia, 10 de 10. É tipo um gato a jato, né? Ela mano, ela é literalmente o gato a jato. Teve uma vez que foi engraçado. Eu achei que tinha acontecido uma coisa, no fim não tinha acontecido. Enfim, deixa eu explicar. O Giovanni tinha saído pra resolver alguma coisa e eu fiquei lá na mesa dele trabalhando e tal, né? Aí daqui a pouco eu só ouvi um pleque. Aí eu olhei do lado e tinha uma barata bem no cantinho assim da mesa. Aí eu levantei e beleza, né? Eu fui procurar algum veneno. Aí, nisso que eu tava procurando veneno, eu parei no meio do caminho e falei, bom, não sei se é uma boa ideia procurar veneno, porque eu sei que se eu tacar veneno, a barata vai parar em algum lugar, e depois a gata vai querer comer essa barata, e vai que a gata passa mal com o veneno, enfim. Eu sei que aí, tipo, eu mandei mensagem pro Giovanni, mandei áudio, falei, amor, tem uma barata aqui que eu faço, que não sei o quê. Aí ele falou assim, deixa que daqui a pouco a Olivia vem e come. Aí daqui a pouco, na hora que eu fui voltar pro quarto pra saber onde que a barata tava, a Olivia estava em cima do vaso. E aí eu fui ver o que é que tava acontecendo. E tinha uma barata dentro do vaso. E tava lá se debatendo na água. Eu pensei, porra, que gata eficiente, né? Eu só fui ali procurar o veneno e tal. Na hora que eu voltei, ela já tinha pego a barata. E jogado dentro do vaso. Fiquei em paz, fiquei com o meu coração em paz. E sentei na mesa de novo pra trabalhar. Daqui a pouco, eu vi a barata, enfim, que era a primeira barata andando. E aí, eu entrei em desespero e falei, porra, tipo, tinha 2 baratas aqui, mano. A Olivia gata tava não lá pegou a ocupada barata. se livrando de uma e tinha outra. Aí, eu nem lembro o que aconteceu. Você chegou, o que tinha acontecido com a barata? A gente matou ela? Acho que ela sumiu. Ela entrou, acho que debaixo do guarda-roupa. Uhum. E não sei se depois a Olivia conseguiu pegar. Eu sei que eu fiquei observando pra ver se ela ia sair, não saiu. Amor, dá uma atenção pra Urutu aí, que eu tô vindo a Urutu daqui. Pelo Discord. Tá, peraí. Ei, Urutu. Resmungonha. Mano, essa gata é muito resmungona. Libertei ela. Enfim, o terror da Sucubo são coisas reais, é bicho. E o terror de toda mulher, né? Ele tá andando na rua sozinho e aparecer um homem andando atrás. Isso Tipo também isso. assusta muito. É, tipo isso. Eu normalmente, né? Às vezes eu volto pra casa quando, né, eu vou pra algum lugar, volto pra casa de noite dirigindo, eu fico em choque quando tem, sei lá, uma moto assim atrás, eu já fico meio esperta e eu fico em choque quando tem carro não, né, porque não sei, pode acontecer alguma coisa, mas eu fico mais em choque quando eu tô de moto, quando tem alguma moto atrás de mim e tal, eu já logo olho pra saber se é 1, se é 2. Nossa, tenso. Não Aí é eu já fácil ser acelero brasileiro. pra andar um pouco mais rápido, chegar mais rápido em casa. Não, eu tenho mania, tipo assim, quando acontece de eu estar sozinha, assim, eu começo a andar pulando, assim, começo a dar uns saltos, que nem uma pessoa bem louca. Sério? Já me aconteceu quando eu tive que sair de um SESC, que era de noite, assim, tava tudo vazio. Aí a minha casa era perto, né? Só que tinha
tinha ninguém na rua, né? Porque é um bairro meio de velho, né? Ninguém na rua. E aí eu tava com puta do medo. Aí eu comecei a pular, assim, pular mesmo. Fui pra casa pulando. Caraca. E você sabe que aconteceu uma coisa parecida comigo? Ninguém chega perto. Aconteceu uma coisa parecida comigo, mas eu, tipo assim, eu tava tentando não assustar uma pessoa que tinha uma menina sozinha voltando tarde da noite pra casa e eu tava atrás dela. E eu, tipo, menina, vira logo pra parar de parecer que eu estou te seguindo, e ele não parava. Aí eu sei que as pessoas já comentam. Todo mundo que me vê andando na rua sozinha, as pessoas falam, cara, você andando na rua é muito esquisito. Porque você anda com a cara fechada, puto, parecendo que tá prestes a matar alguém. Aí, que amor, Giovanni. Eu ando muito puto. Eu ando muito, tipo... Eu nem sei porquê, porque eu ando rápido, com a mão fechada. Eu ando, sabe? Parece mesmo que eu tô indo, tipo, pegar alguém. Enfim, é muito estranho. E daí eu tentei começar a andar mais engraçado. E aí, quando eu comecei a andar um pouco mais engraçado, essa menina começou a andar muito rápido. Sim! Porque geral se assusta, cara. Porque é pior ainda, né? Tipo, mano, é um doidinho atrás de mim. O que esse doidinho quer? O problema é que essa menina era muito sem noção. E aí ela virou... Sabe onde foi isso, amor? Eu tava voltando pra casa, eu virei a maçonaria ali e segui ela quase tudo. Ela virou ali na esquina do Burger 25. Tipo assim, eu segui essa menina por um trecho de mais ou menos algumas quadras. Amor, dava quase 1 quilômetro. Dava pra você ter atravessado a rua, né? Pra deixar ela mais calma. Amor, nesse trecho principal da avenida, não tem outro lado da rua. A Avenida Getúlio Vargas ali, ela é esquisita, entendeu? E de qualquer forma, ficaria parecendo que eu tava seguindo. E tipo assim, eu tava muito incomodado. Se eu fizesse isso e ido pro outro lado... Sei lá. É porque ali é bem comprido, né? Eu queria uma que rua ela bem fosse comprida. pro outro lado. Porque se eu fosse pro outro lado, ia ficar parecendo que eu tô seguindo, mas tentando demonstrar que eu não tô seguindo tanto. Porque imagina, eu tô atrás da menina, eu atravesso a avenida pro outro lado e continuo seguindo o mesmo rumo. Mas aí fica mais difícil pra você ver uma pessoa do outro lado. Porque ali é bem largo, amor. É do outro lado mesmo, assim, sabe? Lá do outro lado. Acho que ela ia perceber menos. Eu acho que alivia. Assim. Eu ficaria aliviada se a pessoa atravessasse. Ok, então vou levar isso pra minha vida. É porque ali é assim, Patê, tem uma calçada, aí tem tipo um canteiro bem largo, que tem duas, como que fala aquilo ali? Tinha já, ciclovia? Nessa época aí? Tinha. Tipo ciclovia. E aí depois tem a outra calçada. Sim, então, é bem tipo, distante. É 2 ruas, sabe? É um espaço de 2 ruas e mais um canteiro largo. Dá tipo um espaço de 3 ruas. Então, eu acho que ela ia perceber menos e ia ficar mais de boa. Eu sei que o correto era você passar na frente dela e andar na frente. O problema é que eu fiquei atrás dela. Já pensou se ele sai correndo, sai andando mais rápido? O E gelo que não ia dar? Não, Nossa. O problema é que ela virou depois uma rua. Eu não sei se era a rua que ela realmente queria virar, mas ela virou depois lá na rua do Burger 25. E essa menina foi muito sem noção. Porque ela simplesmente pegou o celular e mandou um áudio pra uma amiga falando que estava com medo de um cara seguindo ela. E ela me chamou de uma coisa muito ofensiva depois que eu comecei a andar engraçado. Capacitista? Foi de cunho capacitista? Eu não sei se foi de cunho capacitista, mas ela me chamou de cadeirudo. Porque você tava pulando, você tava andando igual um cadeirudo. Cara! Você ela nunca viu o cadeirudo? Você lembra da novela? Eu lembro do cadeirudo, mas eu tipo assim, mano, o problema é, Patê, eu ando muito puto, muito com a cara fechada, a partir do momento que a porra do meu short começa a subir ou descer, eu não sei que caralho que a porra do meu short faz, que eu sou gordo, minhas coxas raspam uma na outra, eu ando com as perninhas abertas. E essa filha da puta foi e me chamou de cadeirudo. Porque eu já tava ficando assado. E aí eu falei, vou aproveitar e vou começar a andar meio engraçadinho, né, pá? Eu sei como que é, porque às vezes eu tento andar com a perna um pouco mais aberta quando... E você fica parecendo cadeirudo. Mesmo eu passando creme, às vezes a gente soa, aí fica grudando, assim, a coxa. Aí eu tento não péssimo. Ralar a coxa. E a gente tem que ficar com a perninha meio aberta mesmo. Cara, é verdade. E aí eu tava andando parecendo cadeirudo, segundo ela.
Meu Deus. Ai, amiga, tinha um cara muito estranho atrás de mim, ele tava andando igual o Cadeirudo. Aí você tinha que sair correndo pra passar ela só pra dar um último sustinho. Vai ver Aí só. o Cadeirudo vai correr agora. Ai, mano. Dava vontade de ter um chapéu na minha mochila e colocar o chapéu e falar, filha da puta. Enfim. Pô, e o Cadeirudo na novela era uma mulher, né? No final, não era? Não sei, eu não lembro disso. Era uma mulher. O Cadeirudo, na minha época, quando eu era criança, ele virou lenda urbana entre as crianças, que as mães botavam medo nas crianças e falavam, o Cadeirudo tá na rua aí, hein? Vai ver que essa menina fez parte disso aí. O Cadeirudo era uma mulher. Cadeirudo era um personagem criado por Lourdes e Altiva para assustar as meninas do prostíbulo. Caraca. Tipo, a Lourdes ela era a mulher que fez que era o Cadeirudo, ela era uma beata conservadora. Aí ela corria atrás das meninas do prostíbulo. Caraca, que doideira, mano. Ok. Então é isso, Cadeirudo. Eu não sabia disso, mano, que o Cadeirudo era uma mina. Febroso também é cultura. Cadeirudo, cara. Mano, só o Brasil pra fazer essas porra, velho. Ai, que eu acho muito bom que o Cadeirudo foi, tipo, o primeiro Peaky Blinder, né? Por quê? Maluco todo sinistrão, andando com a cabeça baixa na rua, de terno. Enfim, é engraçado. isso. Fui chamado de Cadeirudo. Muito que bem. Alguém aí tem mais alguma história? Eu tenho a história da velha, né? Opa! Eu sou uma pessoa medrosa. Quando eu me separei, tinha muito medo de dormir sozinha. Então, eu encostei a cama. Eu encostei a cama na parede, né? E pra evitar que algum espírito pegasse, né? Um fantasma me pegasse por um lado da cama. Sabe? Paranoia. E do outro lado eu enchia de travesseiro, né? Porque ficava um lugar... Fazer uma muralhinha. Tipo, montei o meu bercinho, né? E aí, teve um dia que eu sonhei com uma velha podre. Mas foi sonho mesmo. E eu tava de mini saia e sem calcinha no sonho. Andando na rua e apareceu essa velha podre, que ela andava meio que nem o lobisomem aí que você falou, que era bem esquisito, né? Não era se rastejando, mas também não era de quatro, era uma forma esquisita. E ela tava tentando me pegar, ela tava atrás de mim, eu tava desesperada. Eu falei assim, nossa, puta que pariu, tô sem calcinhas, essa velha podre me pega... Eu vou morrer de doença aqui, né? Um sentimento de desproteção total, então. Exato, horrível. E aí eu fui, tava correndo lá da velha, né? A gente sabe que no sonho é meio difícil correr, mas tava dando conta. Só que daí, igual em filme de terror, eu acabei tropeçando e perdi o ritmo, né? Quase que eu caio. E aí nisso a velha conseguiu pegar no meu tornozelo. E aí eu não consegui correr. E aí ela veio, tipo assim, tentando se levantar, escorando nas minhas pernas. Aí eu pensei, fodeu. Só que antes de acontecer o pior, eu acordei. Aí, mas beleza, foi horrível, mas foi um sonho só. Aí, uma semana depois, estava eu dormindo, nem tava lembrando mais da velha. E aí eu tava dormindo, beleza. Daí eu ouvi que o chão é de piso laminado. Então, assim, ele faz uns barulhinhos, né? E aí eu ouvi um tec, sabe? Rápido, assim. Como se fosse umas unhas mexendo no chão, só que andando rápido. E... Só que eu tava deitada. Daí eu ouvi o tec. E como que se a sensação que tivesse parado na parte da cama que não tinha proteção, né? Ali, onde ficam, tipo, os pés, né? E aí, quando eu virei, era a velha. Ela tava, tipo, no chão, assim. Dava pra ver que ela tava lá, entendeu? E eu fiquei com medo da porra, assim. Isso também foi sonho, né?
Então, esse... eu não sei se foi um sonho. Uhum. O outro eu tenho certeza absoluta que era. Esse eu não sei. Eu olhei, ela tava, tipo, embaixo. Sabe quando, tipo, você tem que dar uma olhada pra ver o que tá embaixo? Uhum. Na parte de baixo, agachado. Uhum. E daí eu vi, era velha, assim. E eu fiquei com um puta de um medo. Eu fiquei paralisada. E nisso, eu ouvi o tec-tec-tec-tec de volta, indo em direção à sala. Tipo, deu pra ouvir todo o barulho. Tec-tec-tec até lá, ficando abafado. Uhum. E aí, não consegui dormir mais. Liguei uma série, fiquei assistindo até cansar. E aí depois, né? Passou, a vida mudou, daí eu casei e tal, e daí não dormi mais sozinha, não precisei mais encostar a cama na parede e fiquei de boa, assim. Nunca mais vi essa velha. Nunca mais. Graças a Deus, gente, ela era podre. Ela era cinza. Nojento. Bom, eu acho que depois disso eu só tenho uma história de OVNI pra contar. Você passou por alguma coisa assim, Patê? De OVNI, não. Eu passei por isso, eu lembro o ano, foi em 2006. E tipo assim, me disseram depois que isso era um balão. Mas meio que não era um balão. O que acontece é que, tipo, eu tinha minha avó crente, que já faleceu. E às vezes ela fazia tanto eu quanto os meus outros primos irem na igreja com ela. E a gente tava voltando da igreja, e uma coisa que eu sempre gostei foi o espaço. Eu sempre gostei de planetas, de estrelas. Então eu olhava muito pro céu, e eu e meus primos às vezes ficavam olhando pro céu também, sabe? E a gente gostava de ver aquelas estrelinhas que se mexiam, que a gente sabia que era avião, né? Que tava passando, piscando e tal, aqueles pontinhos vermelhos piscando, e a gente achava mal barato, tipo, olha como é que essa luz dele é forte, fica parecendo uma estrela que se mexe. A gente achava isso do caralho, sabe? Ou também quando tinha alguma estrela se mexendo, algum ponto luminoso no céu, que a gente sabia que era algum satélite, e a gente ficava acompanhando, caraca, olha como parece uma estrela. Isso é muito legal mesmo. Isso é muito da hora, quando você vê algum satélite. O céu de Ourinhos, você chegou a ver, Patê, você veio pra cá, aqui não tem poluição e o céu é muito limpo, então você vê até a Via Láctea. Cara, é muito legal de ver o céu aí. É muito legal. É lindo, 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 lindo de se ver a Via Láctea, ver todas as estrelas, ver tudo. Então você às vezes vê algum satélite, quando ele passa por cima do Brasil, você vê aquela estrelinha se mexendo. Enfim, a gente via muito isso, né? Mas nessa noite passou uma coisa que não estava tão alta quanto um satélite. Para ser mais preciso, essa coisa estava voando a no máximo uns 60 metros de altura. E ela estava voando devagar, Patê. Devagar para um objeto celeste. Tipo, ela estava voando na velocidade de um drone, sabe? Uhum. E ela soltava uma cauda. Então, a gente viu um cometa passando devagar. E o problema é que esse cometa, ele veio passando pela vila, fez uma curva e desceu. Ele desceu, tipo, até uns 15 metros de altura e meio que pairou sobre a gente, assim. E depois ele simplesmente subiu rapidão e foi embora. Caralho. Caraca. A minha avó começou a desconjurar quando ela viu: sangue de Jesus tem poder, tá amarrado em nome de Jesus, sai! E quando ela fez o sai, o bicho saiu mesmo, levantou e saiu e foi embora. E ela falou: tá vendo, gente? Por isso que é perigoso vocês andar de noite, o demônio, não sei o quê. E a gente ficou tipo, caraca. Só que eu e meus primos, a gente ficou muito nessa pira de demônio é o caralho, essa porra é ET. É, cara. E quando eu fui contar isso depois pros meus professores da escola perguntando o que era, ele falou: não, isso era só um balão do evento. Que evento? A FAP, que a gente comentou no episódio passado, que a Patê não participou. Então, Patê, pra explicar, aqui em Ourinhos, antes da pandemia, tinha uma feira Agropecuária Industrial de Ourinhos, a FAP. Que às vezes as pessoas soltavam um balãozinho que ficava, tipo, por aí, sabe? Era uma espécie de balão. Não soltava um balão tipo de festa junina, era um balão dirigível, assim, sabe? Uhum. Mas era um mesmo balãozinho assim, pequeno. ele não é tão rápido, né? Não, ele não é tão rápido e ele não faz aquele tipo de manobra de depois ele simplesmente sair rapidaço. E também não, o balão, ele tinha o fogo de balão, fogo, né, do que o pessoal solta, só que ele não solta uma cauda brilhante. E esse objeto soltava como se fosse, como se fosse essas pontas de varinha mágica que fica soltando aquele pó de plim-pim-pim,
Sabe, aquilo? Aham. Era aquilo. E essa coisa simplesmente parou um pouco, observou a gente. Não como se fosse observando porque era um objeto pequeno, era uma bolinha de, no máximo uns 20 centímetros de diâmetro que ficava soltando essa poeirinha de trás dessa cauda. Parou um pouco como se estivesse observando a gente e depois foi embora correndo rapidão. E vocês nunca mais viram Não, episódio desses? Nunca mais vi nada do tipo. Sabe que tem umas histórias que eu já ouvi que, tipo, principalmente assim, em meio do mato, assim, de gente que vê umas luzes, assim, no meio do mato? Tipo uma bola de luz, assim. Mas ainda bola de luz eu acho que é normal. Quer dizer, não sei se é tão normal. Não, mas tipo assim, é uma bola se for de pequena, luz. a gente sabe que é vagalume, né? Agora ela... uma bola... Não, uma bola de fogo luz. mesmo, amor. Isso aí já... Não, de luz, Como não é assim? de fogo, não. Não é de Você fogo, nunca viu não. uma bola de fogo no céu, uma bola de luz piscando uns bagulho loucos voando no céu? Ela não tá falando Não, no meio não, do gente, mato? mas isso é no mato. Entre as árvores, tipo, muita história de Não, estrada, entre as árvores história é de... estranho. Então, o pessoal fala... Cara, tem muito relato, igual o das louças caindo, Uhum. esse da bola de luz, tem muitos relatos, tipo, de pessoas diferentes. Elas veem essa bola, tipo, no meio da mata, assim... Não no meio, né, que no meio ela não vai conseguir ver, mas, tipo, geralmente tem estrada, que tem mato, assim, dos Uhum. lados. Uhum. Ali, tipo, bem na marginal, assim, é uma bola de fogo entre as de luz entre as árvores. E ela, tipo, anda, ela flutua, assim. Tipo assim, E eu tenho ninguém isso sabe quase o que que é. diariamente pra ter. Porque eu acho que eu devo ter algum problema no meu nervo óptico, que eu vejo bolas luminosas na minha visão periférica. E aí quando eu olho pra ver não é nada. Mas eu sei que, tipo, eu sei que é do meu olho, porque eu sempre vejo coisas, entendeu? Não, mas aí, no relato, as pessoas olham e veem o negócio lá. Aí o negócio anda, tipo assim, ele muda de lugar, ele vai andando. E Eu ainda tem acho que pode relatos... ser nervo óptico. Por exemplo, no céu eu vejo, só que aí eu sei que não é do meu nervo óptico. Eu não sei se é normal, eu não sei o que é normal, mas, por exemplo, num planeta onde tem aurora boreal, que é uma puta de uma ondona, bizarra pra caralho, com aquelas luzes dançando pra porra, porque o sol de vez em quando dá uns peidos e bate aqui na Terra e a Terra fica, tipo, pega o peido do sol e deixa iluminado, o que é de vez em quando dar uns pipocos, soltar umas bolhas? Não sei. Então eu acho que deve ser normal, do sol. Às vezes ele solta uns peidos, o peido bate aqui na Terra, a atmosfera queima e faz umas bolas de fogo no céu. Eu acho. Não sei se é isso, Sim, mas pode eu ser, vejo faz direto. sentido. Direto e reto, assim eu vejo. Às vezes eu tô olhando assim pro alto, puf, aparece uma coisa brilhando assim, puf, e aí some do nada, diante dos meus olhos. Eu acho que pode ser. Agora, no meio do mato já é foda, né? Que peido poderoso é esse que vara copa de árvore. Não, e é tipo de noite, geralmente, essas histórias aí, de noite e tal. Tinha uma bola de luz e ela veio andando, às vezes ela vem andando na direção da pessoa, e às vezes ela entra pra dentro e some. Tipo, tem várias histórias assim. Uhum. E aí eu fico pensando, esse dirigível que você viu lá em cima, não dirigível, né, mas esse negocinho. Vai que essas pessoas que veem essas bolas aí, não é esse mesmo negócio que você viu, só que ele meio que pousado, assim, não sei. É, vai saber. Porque diz que se mexe numa velocidade, tipo, que, sabe, não é uma lâmpada, não é uma fogueira. Não, a ideia que eu tenho é como se fosse a pontinha de uma... Você quer saber o que é? Tipo esses efeitos da Disney. Sabe aquela estrelinha da Disney que passa por cima do castelo toda vez que vai começar um negócio dele? Era aquilo lá. É como se fosse uma esfera brilhante de uns 20 centímetros de diâmetro, voando pelo céu, soltando aquela cauda de glitter, de pó de plim-pim-pim. E aí ela tava muito devagar, ela voava... vai um pouco mais devagar que um pássaro, talvez. Ela passou pairando a uns 60 metros de altura sobre a gente. Quando a gente percebeu, inclusive, ela não emitia som nenhum. Ela não fazia o shhh, como se fosse uma velhinha de aniversário. Não emitia som, era completamente silenciosa. Então a gente só viu o brilho. E aí, o primeiro que avistou foi meu primo, inclusive o primo que assoprou um negócio no cu. Se você está curioso sobre isso, ouça os episódios passados. Mas foi isso, ele apontou, olha lá. E parecia que ele já estava vendo fazia bastante tempo, mas ele só
tipo, ele tava emocionado e só conseguiu gritar nos momentos finais. Que era que a coisa já tinha passado por cima da gente, e ela fez uma curvinha e voltou e começou a descer na nossa direção. Quando ela tava, uns 15 metros, eu sei que ela ficou um pouco mais alta que um poste, sabe? Um poste e meio de altura, assim, por isso que eu tô falando 15 metros. Essa coisa parou, e aí quando ela parou, o pó de pilim-pim-pim só ficava descendo, assim, sabe? Reto no chão. Mas não chegava a encostar no chão, porque essa coisa sumia rápido. Essa cauda não ficava com mais de 4 metros, assim. E aí a minha avó começou a exorcizar, e aí, depois aquela coisa foi embora bem rapidão, assim. E é isso. E o André, tipo, desapareceu, né, mano? Ele falou assim, tava caindo tanto que eu fui tomar banho. Ele mandou isso, era 10h12, só que eu só vi 10h50, a mensagem dele. Você mandou aqui um link de bolas de luz... E pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, falando que até Cristóvão Colombo viu, tinha os Foo Fighters também na Segunda Guerra. É bem parecido, na real. São esferinhas de luz desse mesmo tamanho, tanto no relato de Colombo quanto no relato dos Foo Fighters, quanto nos outros relatos aqui desse link que você mandou. Só que a minha, ela soltava um pó de pilim-pim-pim. Então, as que eu ouvi era só uma bola de luz mesmo, tipo, como se fosse uma lâmpada flutuando, sabe? Uhum. E Tipo, hoje em dia bola. a gente poderia dizer que era uma coisa controlada, tipo um drone, né? Mas isso foi em 2006, a gente não tinha nada disso. Então, e esses relatos assim, eles já vêm de muito tempo, né? Então, não sei o que será, né? Eu acho que talvez, no caso dessas que eu vejo no céu, que nem aqui eu nem citaria como uma história normal, porque eu acho que todo mundo que fica olhando pro céu vê essas bolas, assim, esses pipocos que dá. O céu dá uns pipocos de vez em quando, gente. E eu acho que isso é normal, deve ser coisa da atmosfera mesmo. Às vezes alguma coisa vem do espaço e queima. Agora, essa uma não, eu tô contando ela como se fosse uma história sobrenatural, uma história de assombração, qualquer coisa do tipo, porque ela veio devagar, estava vagando, e a sensação que eu tive foi que quando meu primo gritou, ela notou que a gente tava lá, ela parou, voltou, parou pra observar a gente, e depois que minha avó começou a expulsar, ela foi embora, entendeu? Então essa coisa parecia ter inteligência, e é só por isso que eu tô contando. Agora, se você vê bolas luminosas no céu, vagando e dando os pipocos, eu acho que isso é completamente normal, tanto da nossa visão mesmo, periférica, ou dos nossos nervos, que às vezes dão uns curto-circuito e acaba vendo pontos de luz andando por aí. Principalmente quando você olha fixamente pra uma luz forte, aí você vai tentar olhar pra outro lugar e sua visão fica bugada. Mas não Com só certeza. isso. Às vezes, amor, às vezes eu tô deitado no meu quarto e eu vejo bolas de luz passando pelo meu quarto, pela minha visão periférica. E probleminhas. É nervo. Eu sei que isso é nervo porque é algum curto-circuito que dá no nervo e tudo bem. Que nem quando eu lembro também que quando a gente voou pela primeira vez, quando eu olhava assim pra janela, eu via tipo umas cobrinhas andando assim. Como se fossem, sei lá, cobrinhas assim andando na visão. Sim, eu tenho isso. É muito esquisito o tempo isso. todo. Eu tenho isso. Inclusive, a gente tá conversando agora, tô olhando pra tela no computador, tô vendo as cobrinhas. Mas eu nunca... Foi nesse momento específico, eu não sei se tava muito claro. A luz da janela do avião é muito clara. Aí eu percebia isso. A minha mãe tem uma amiga que trabalha no hospital. Ela cuida da parte de queimado, sabe? Uhum. E ela diz assim que ao longo de todos esses anos que ela trabalhou no hospital, tem várias pessoas assim que quando elas estão, tipo, perto de morrer, algumas começam a dar risada e falar sozinha, tipo, falar com alguém, assim, do lado delas. E às vezes elas estão rindo, estão felizes, e tem umas pessoas que começam a ficar desesperadas, dizendo que estão, tipo, tira ele daqui, aí ele tá vindo, me buscar não deixa. Tipo, vendo uma coisa muito feia. Aí eu não sei se isso ela falou que isso acontece, tipo, muito. Aí ela não sabe se é coisa, sei, de outro plano, ou se é delírio da pessoa, né? De que ela tá morrendo, falta oxigenação, essas coisas, mas eu só tenho fica uma aí coisa, o questionamento. Tipo, não saberemos nunca, a não ser que a gente descubra quando a gente estiver morrendo também. Mas essa gente que tem um bicho ruim vindo atrás dela enquanto ela tá morrendo, a hora que ela estiver ali perto de realmente ir pra Tocuia, você chega no ouvidinho dela e só pergunta uma coisa pra você descobrir se faz sentido esse bicho ruim tendo atrás dela.
chega no ouvidinho da pessoa assim, ó, com toda a delicadeza do mundo, né? Também pra não assustar, pra não ser indelicado nos últimos momentos da pessoa. E só pergunta assim, ó. Apertou 17, né, filho da puta? Só isso que pergunta, só isso. É isso. Vamos encerrar por aqui. Você que tem alguma história que seja... Qualquer outra história que você tenha, provavelmente vai ser melhor que a nossa, porque, tipo, a gente só contou história maluca aqui. A única pessoa que serviria, talvez, pra contar a história, aconteceu uma coisa sobrenatural com ela e ela foi abduzida desse episódio, que era o André, que a gente teve uma semi-participação, e meu pai também, que contou umas paradas muito nervosas aqui. Mas a gente é muito Nutella, as nossas coisas sobrenaturais a gente só escuta através de creepypasta no YouTube. E é isso aí. Bom, vamos se despedir então, né? Tchau, tchau, pessoal. Espero que a gente tenha feito uma boa companhia. E eu tô muito feliz por esse episódio não ter te causado um cagaço do caralho, porque no final acabou ficando bem light. Eu não sei se era essa a intenção do episódio. Não era pra ser, mas acabou sendo. Enfim, meninas... Tchau, gente. Um beijo no seu coração. E nesse exato momento que o episódio está se encerrando, se você ainda tá ouvindo isso, eu só gostaria de pedir uma coisa pra você, e eu vou falar uma coisa séria. Não olha pra trás agora. Não olha.